Muito bom dia para você que está aqui comigo novamente. Hoje é terça do Transbordo Sem Fim, é aquele dia que Papai do Céu separou, hein? Para sentarmos aqui e ouvirmos as maravilhas dele, que é com muito carinho, com muito amor no meu coração, que nossa pastora Tânia Anjos transborda conosco hoje. Quem já pôde conhecer um pouquinho a história dela é uma mulher de oração, hein? Que privilégio tem eu e tem você de estar aqui ouvindo essa mulher. Deus é bom comigo e com você, viu? É um pai amoroso, o amor dele nos constrange de verdade. Minha pastora Tânia, tá contigo, vem para cá, meu amor, transborda na minha vida, transborda na família, transborde para as pessoas que vão ouvir você futuramente. Vem para cá, Tânia Anjo, pastora Tânia Anjo. Abre seu microfone, está fechado, cai para dentro. Shalom, shalom, queridas, queridos. Que alegria estar nesta sala, porque eu tenho certeza que eu me conecto com o Pai nesta hora, porque esta sala tem a presença, e essa presença é que não pode faltar nas nossas vidas. É essa presença que nos reposiciona todas as manhãs para esse nível de intimidade com Ele, para esse nível de liberalidade, de generosidade, de comunhão, de amor, de união, para a gente estar aqui juntamente com a pastora Mônica, desenvolvendo esse trabalho tão lindo que nasceu no coração do Pai, para o coração dela e para o nosso coração. Então, eu também só posso dizer obrigada, obrigada a Deus Pai, obrigada a cada uma de vocês, a pastora Mônica, por nos permitir cumprir o propósito do Pai. E quando eu falei com a querida Mônica, né, que eu queria transbordar sobre a vida da minha mãe, né, foi um processo que nós passamos durante 112 dias. E a gente tem o hábito de pensar que tudo é da mesma maneira, mas não é. O Pai gosta de fazer diferente, né? O Pai nos leva para um lugar de diferença e Ele nos ensina a dizer para nós que nós vamos vencer em todas as situações e nos tira do comodismo, nos tira daquela zona de conforto e faz infinitamente mais. E quando a gente termina o processo, a gente glorifica o nome dele. Então, eu perdi o meu pai muito rápido. Meu pai tinha 59 anos, né? Mas foi uma forma assim, muito linda. E quando a gente pensava que a minha mãe ia para o Senhor, a gente pensava que ia ser da mesma maneira, né? Dessa forma, rapidamente, né? E estaria tudo bem. Mas não aprove o Senhor fazer desta maneira. Mas na palavra de Deus, no Salmo 115, 116, versículo 15, o Senhor diz que ele tem prazer na morte dos seus santos. Na minha Bíblia, a mensagem, ela fala assim: orarei no nome do Eterno e cumprirei o que prometi a ele. Farei isso junto com o seu povo, quando eles chegarem aos portões da morte. O Eterno saudará os que o amam. E aqui a palavra de Deus diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. E quando os seus santos chegam lá, na morada eterna, o Pai vem saudá-los. E é um privilégio, é um privilégio. Eu tive o privilégio de ver em visão toda esta cena. Eu vi a minha mãe passando por um caminho, né? E esse caminho era um caminho de purificação, era um túnel, e dentro desse túnel a minha mãe ia passando, e o Senhor falava assim: todo mundo que chega aqui, eu vou purificando com o meu sangue, até chegar nos portões. E quando chega nesses portões, o portão se abre, e a primeira coisa que a pessoa recebe quando chega no céu é o abraço de Jesus. Que coisa linda, queridas, que coisa linda. Eu vi a minha mãe sendo abraçada e o Senhor falava: e depois eu ponho uma coroa na sua cabeça. E essa coroa é a coroa da sabedoria.
porque para entrar nas mansões celestiais, a pessoa precisa ser sábia, precisa fazer a escolha. E algo que o Senhor falou comigo de forma muito linda, que eu jamais vou esquecer. E o Senhor falou assim: a mulher sábia abençoa a mulher tola. E isso ficou muito forte no meu coração, porque só existe dois tipos de mulheres, a sábia e a tola. E a mulher sábia, ela abençoa a mulher tola, porque a mulher tola, ela vai fazer de tudo para roubar a sabedoria de você, para fazer de tudo que você se compare a ela, respondendo às suas tolices. Mas a mulher sábia abençoa a mulher tola. E eu louvo a Deus porque eu tive uma mãe para me ensinar esse caminho da sabedoria. Eu tive uma mãe sábia e eu posso dizer para vocês que eu encontrei a minha mãe nas páginas da Bíblia. Quando a gente lê Provérbios 31, né, mulher de Provérbios, mulher que gerou intimidade com Deus, gerou intimidade, mulher virtuosa, quem o achará? Então, eu posso dizer para vocês que eu encontrei esta mulher, que eu achei esta mulher, mulher virtuosa que foi assim a minha mãe. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que gerou 3 filhos e que gerou esses 3 filhos no caminho do Senhor, no caminho do Senhor. E a minha mãe também foi uma mãe de oração, uma mulher que buscou o Senhor, buscou os seus conselhos para poder passar para nós. E um dia, de mãos dadas com a minha mãe, caminhando nesse processo de oração, eu tive o privilégio de ouvir Deus falar com a minha mãe. E o Senhor falou: minha filha, você vai viver muitos anos sobre esta terra, mas você não vai ver nenhum dos seus 3 filhos te dando a infelicidade. E eu guardei, eu tinha 14 anos quando eu vi isso. Eu falei: minha mãe vai viver muitos anos, né? Porque Deus falou e Deus cumpre. E eu vi a minha mãe vivendo. Quando eu engravidei da Amanda, minha mãe tinha 70 anos. E eu falei para minha mãe assim: mãe, na festa de 15 anos da Amanda, a senhora vai estar lá para fazer a oração. Ela falou: que é isso, Tânia? Eu vou estar com 85 anos. Eu falei: sim, a senhora vai estar com 85 anos e vai ver a minha filha completando 15 anos, que hoje, né, está no meu ventre. E graças a Deus, eu profetizei, queridas, o tempo todo eu profetizava: minha mãe vai viver até os 85 anos para ver os 15 anos da Amanda. E graças a Deus, minha mãe pôde ver, né, a minha filha, minha mãe pôde ver o casamento do Arthur, o casamento dos outros 2 netos, pôde ter bisneto, né, não da minha parte, mas da parte da minha irmã, pôde ver a minha sobrinha que se formou em médica, hoje a minha sobrinha tem 26 anos e é médica, né? Então, assim, minha mãe viu a descendência dela poderosa na terra. E isso é um privilégio de uma pessoa que tem intimidade e comunhão com o Pai. E o mais importante disso tudo para uma mãe, que a infelicidade não bateu na porta dela, é porque no dia do seu sepultamento estava eu, a Sandra e o Sérgio, meus 2 irmãos, enterrando ela, e ela não precisou enterrar nenhum dos seus filhos. E é isso que eu declaro, e é isso que eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que essa é a pior dor, a pior tristeza, infelicidade que uma mãe e um pai passa, mas que em nome de Jesus o Senhor paralise, paralise, e a gente não venha enterrar um filho, mas a gente venha vê-los como poderosos nesta terra. Então, longevidade, longevidade, 93 anos que a minha mãe caminhou com o Senhor, e em todo tempo o Senhor foi fiel em guardá-la e abençoar e cumprir assim os seus propósitos. A minha mãe já acordava cantando o Salmo 5,
né? Senhor, ouve a minha oração. Pela manhã eu me apresento a Ti. Pela manhã eu me apresento a Ti. E esse era o compromisso que a minha mãe tinha, a aliança que a minha mãe tinha com Deus, a oportunidade de meditar na palavra de Deus logo pela manhã. E eu te convido também a proceder desta mesma maneira, a gerar no seu coração essa dependência de Deus logo pela manhã. Abra a Bíblia e fala: Senhor, qual é a palavra rema, a palavra que vai trazer direção para a minha vida hoje? Porque aqui tem uma direção para a minha vida hoje, porque a misericórdia de Deus está sendo derramada sobre a minha vida hoje. Eu vou me guiar por esta palavra e com certeza o seu dia não vai ser o mesmo, a sua semana não vai ser a mesma, vai ter bênçãos, vai ter vitória, porque mesmo em meios às dificuldades, os processos doloridos, a gente recebe a graça de Deus para permanecer conectada com Ele e mudar o nosso pensamento em conexão com Ele e afastar todo pensamento de dúvida, de tristeza, de angústia. Passamos, mas não ficamos derrotados em meio ao processo. Não ficamos perturbadas em meio ao processo, porque na hora que nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele vem e traz o consolo, e traz o conforto, e traz direção, e traz a vida abundante para nós. E a gente começa a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem. E a gente vai fazendo todo o caminho conectada com Ele. Minha filha estuda na Argentina e no dia que ela foi embora, né, ela veio passar as férias aqui em janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, e em março ela foi. E nos outros anos eu comprava a passagem para passar o Dia das Mães com ela, lá na Argentina. E esse ano não foi diferente. Eu comprei a passagem e quando ela foi embora, né, ela falou: mãe, te espero lá no Dia das Mães. E quando foi no final de março, o Senhor falou comigo: cancela a viagem, porque você vai precisar ficar com a tua mãe no Dia das Mães. E eu falei com ela e ela entendeu perfeitamente. E a minha passagem era para o dia 4 de maio. E no dia 4 de maio, a minha mãe estava entrando no centro cirúrgico porque ela quebrou o fêmur. E é tão lindo de ver todo este processo, mesmo em meio à dor, a fidelidade de Deus. O meu pai era um homem de fé e ele declarava que a descendência dele não teria nenhuma doença, porque Jesus levou sobre si as enfermidades. E é tão lindo de ver que a minha mãe, ela mesmo com o fêmur quebrado, esses processos de cirurgia, mas a minha mãe não estava doente, ela não tinha uma doença. Ela passou por esse processo para que o Senhor pudesse purificá-la, para que o Senhor pudesse moldá-la e passar por este processo, né, de purificação e trabalhar também em nós. Mas em todo tempo a gente pôde louvar o nome do Senhor pela fidelidade dele. E esse processo, né, gerou algo dentro do nosso coração, porque nós fomos desconstruindo algumas coisas que veio da parte do Senhor em termos de mudanças, porque a gente imaginava que seria do mesmo jeito do meu pai, mas não foi. Então, a gente reconhece a soberania de Deus quando o Senhor vem e ele faz na nossa vida algo diferente, que não é a nossa vontade, mas é a vontade dele, né? É a vontade dele e ele nos abençoa para que a gente possa suportar, para que a gente possa entender todas as coisas e entender que o dia mal chega. E quando o dia mal chega,
como é que nós vamos nos apresentar para Deus? Como é que o Senhor vai provar o nosso caráter de fidelidade, de amor, de entendimento, de submissão, daquilo que é feito à vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas ela é diferente da nossa. E quando eu descobri que a vontade de Deus é diferente da nossa, que era diferente da minha vontade, né? A gente passa por um processo de dor, de choro, mas o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos provando como fogo, nos lapidando, e tudo aquilo que a gente chama de dor, de luto, de perda, tudo aquilo que a gente chama de sofrimento, o Senhor chama de crescimento. O Senhor está nos fazendo crescer na terra da nossa aflição. O Senhor nos leva para o deserto para nos atrair em amor, em bondade e em misericórdia, naquilo que Ele é. E Ele nos leva para o deserto para falar de amor conosco, porque Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. E porque Ele sabe derramar do seu amor em nós e nos reposicionar dentro deste amor para que nós possamos também começar a amar com o amor do Senhor. Foi um processo de muita purificação. A minha mãe era uma pessoa muito seca, né? Ela não era aquela pessoa, né? Devido passar por todos esses anos, né? Ela era daquela geração muito dura, não tinha assim muito carinho de dizer que amava, de dizer que, eu te amo. O amor da minha mãe expresso para nós era através do seu cuidado, através das suas atitudes, né? Através do seu cuidado, das roupas que ela lavava para a gente, todo mundo olhava para nós, né? Nós três, e era escadinha, né? Minha irmã é de 62, meu irmão é de 63, eu sou de 64. Um faz aniversário em setembro, em outubro e em novembro. Então, quando eu tinha 1 ano, meu irmão tinha 2 e minha irmã tinha 3. E o cuidado, o zelo que a minha mãe tinha por nós era muito grande, porque a minha mãe soube fazer do seu lar, minha mãe soube fazer da sua maternidade um altar de adoração a Deus. E é esse lugar que a gente precisa estar, dentro da nossa casa, sabendo que a nossa casa tem um altar de adoração, um altar de purificação, um altar de consagração. Não adianta a gente ir para a igreja se o nosso altar dentro de casa está todo bagunçado, está fora do lugar. Não adianta. Nós precisamos ser esta mulher sábia para edificar em primeiro lugar a nossa casa, porque em primeiro lugar vem a nossa comunhão com Deus, em segundo lugar vem a nossa família, em terceiro lugar vem a igreja. Se alguma coisa estiver fora do lugar, primeiro Deus, segundo família e terceiro igreja, se não estiver nesses pilares, tem alguma coisa que vai sair errado, porque não tem como dar certo aquilo que está fora do lugar. Não tem como dar certo aquilo que não está nivelado no prumo de Deus. Em primeiro lugar, vem Deus. Em segundo lugar, vem a nossa missão de maternidade, vem a nossa missão de paternidade, para que a gente possa ser de verdade lá na igreja quem a gente é dentro de casa, para que os nossos filhos tenham a alegria de saber que existe um pai e uma mãe que tem conexão com Deus para cumprir o propósito dele nos filhos em primeiro lugar. Porque ser dentro da igreja uma mãe
cristã, um pai cristão, ser dentro da igreja uma pessoa amável é muito fácil, é muito fácil. Mas nós precisamos ser de fato e de verdade dentro da nossa casa. Aqui fora, todo mundo nos ama. Aqui fora, eu e você somos uma bênção. Aqui na sala do transbordo, a gente olha para um e para o outro e a gente diz que mulher abençoada. Mas dentro de casa, nós precisamos ouvir dos nossos filhos que nós somos mães e pais abençoados. E eu louvo a Deus porque eu aprendi isso com a minha mãe. Um dia eu fui ministrar numa igreja e a Amanda falou: Mãe, qual é o tema? E eu falei: Família. E ela falou assim: Então eu vou com você. Eu quero ouvir você falando sobre família. E aí eu fui com ela, né? Ela me acompanhou e quando acabou a pregação, ela falou para mim assim: Mãe, eu te dou nota 8. Eu falei: Glória a Deus, estou aprovada. Estou aprovada. Então, qual é a nota que a gente dá para nossa mãe? Qual é a nota que o nosso filho dá para a gente? E hoje, não porque a minha mãe está em memória, mas eu posso dar a nota para minha mãe máxima, porque ela fez o melhor para mim, para o meu irmão, para minha irmã. Então, eu posso dizer para minha mãe, né, enquanto ela estava viva, eu pude liberar perdão, ela pôde liberar perdão para mim também. Na primeira Mães de Oração, foi algo lindo que aconteceu, que quando ela chegou ali, né, no colégio, que ela viu toda aquela arrumação, e era uma coisa tão simples ainda, que não era feito nem na quadra, era feito no pátio que a gente tem coberto, e nós arrumamos, porque eu não sabia ainda da grandeza de Deus para o Ministério Mães de Oração, só estava obedecendo e fazendo o primeiro culto das Mães de Oração. E a minha mãe disse que quando ela chegou ali, que ela olhou, Deus falou com ela. Peça perdão a Tânia, porque quando você ficou grávida, você pensou em abortá-la. Olha o impedimento que você ia realizar, o pecado que você ia realizar, impedindo uma grande obra na vida dela. Então, a minha mãe pôde me pedir perdão ali. Ela disse que ela não era crente na época, né? E ela pensou realmente em abortar. Mas o Senhor teve misericórdia dela e o Senhor não deixou ela cometer esse pecado. E graças a Deus, ali ela me pediu perdão, me ensinou o caminho do perdão e eu também pude pedir perdão a ela em vida, em vida. Eu falei: mãe, se alguma coisa aconteceu, eu quero te pedir perdão e eu quero dizer que eu te amo. E a gente teve o nosso momento de construção, nosso momento ali de entrega, e eu sei que eu não carrego a dor do remorso, a dor da culpa, simplesmente a dor da saudade que fica para sempre. Não é porque nós amamos a Deus que nós não estamos sujeitos a passar por momentos de dor. Mesmo amando a Deus, o processo chega. Mesmo amando e servindo a Deus, nós passamos por um processo de dor, de luto, mas é para nos mostrar a imensidão da cura de Deus. Porque quando nós passamos por alguns momentos, nós provamos da cura de Deus, nós provamos da misericórdia de Deus, nós provamos do amor de Deus. Deus é fiel na saúde e na enfermidade. Deus é fiel na hora da morte e na hora da vida. E vai depender de como nós vamos nos apresentar diante dele. Mesmo com essas inconstâncias, mesmo diante dessas situações, a nossa fé em Deus não deve mudar. Nós devemos permanecer confiando nele, que ele tem o controle de tudo. O controle está na mão de Deus e ele está ouvindo a nossa oração e ele está preparando um caminho de vitória para nós e ele está preparando o melhor de Deus para nós, porque amanhã, quando tudo isso passar, a gente vai
poder contar, a gente vai poder consolar, a gente vai poder abraçar e dizer com a mesma dor, com o mesmo que nós passamos, mas com o mesmo consolo que nós recebemos, nós podemos consolar. Eu estive no sepultamento da minha mãe no sábado, a Mônica também esteve lá prestando seu carinho, a sua homenagem, né, para minha mãe, para mim, que ela chegou a conhecer a minha mãe em vida. E no domingo, eu tive que voltar no cemitério, aonde a minha mãe foi enterrada, porque nós perdemos uma amiga que a filha dela, a Vitória é o nome dela, ela foi carbonizada. Não sei se vocês ficaram sabendo da história de uma professora que foi carbonizada, tinha 27 anos, ela já fez parte da minha célula aqui em casa, a mãe dela é minha amiga, filha única, né? O pai dela também já tem 90 anos, então que dor que essa mãe passou. E eu fui lá abraçar a mãe dela, fui consolar a mãe dela, né, para que eu pudesse prestar também a ela a minha fidelidade. Então, queridas, tem coisas que Deus faz e a gente não entende, mas em todo tempo, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E a maneira, eu escrevi aqui algo para a gente refletir. A maneira como você morre é tão importante quanto a maneira que você vive, porque o que vai sobrar disso tudo é o nosso bom nome, é a nossa boa fama. Então, como é que você tem vivido? De que forma você tem refletido Jesus para a vida das pessoas? De que forma as pessoas podem ler a Bíblia através de você? Porque você é uma carta aberta para que todos vejam Cristo em você. E graças a Deus, todos puderam ver Cristo na minha mãe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse transbordo maravilhoso na pessoa da Mônica. Aleluia! Meu Deus! A maneira como você morre é tão importante como a maneira como você nasce. Obrigada, minha pastora Tânia Anjos, obrigada. Aprendemos que mesmo amando e servindo o nosso Senhor, o dia mal chega, mas ele continua bom. O tempo todo ele é bom. Ele faz como ele quer, na hora como ele quer. E louvado seja o nome do Senhor e aprove o Senhor, porque hoje estamos vendo nossa pastora Tânia Anjos de pé, porque é Ele que sustenta, porque passar por tudo isso, só o Senhor para nos colocar de pé, e crendo e tendo confiança que a vontade dEle é a perfeita, é a melhor, e assim nós vamos seguindo. Obrigada, minha pastora, por estar aqui transbordando, fortalecendo a minha fé e a fé dos meus irmãos, porque realmente a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E hoje foi mais uma vez firmada no meu coração. O Senhor é bom o tempo todo. Faça algo enquanto a vida, né? É o que temos feito todos os dias e é o que eu tenho aprendido nessa sala, a honrar minha mãe todo o tempo, não só ela, como Manolo e como meu pai biológico de verdade. Então, honramos para que os nossos dias se prolonguem na terra. É isso. Obrigada, minha pastora. Quero chamar já minha boneca de porcelana Zita Guimarães para estar orando nesse momento e convidando você. Terça vai chegar novamente. É a terça do Transbordo Sem Fim. E queremos ouvir você aqui, viu? Vem para cá, Zita Guimarães. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós só temos a te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fez na vida da nossa pastora Tânia, Deus. Senhor, quanta experiência, Pai, no reino espiritual, Senhor. O Senhor tem proporcionado para a tua filha, tem ensinado ela e ela trouxe aqui para nós, Pai, como edificação da nossa fé, como nós sabemos que realmente o nosso sentimento não anula a nossa fé, Senhor, a nossa fé não anula o nosso sentimento, nós só temos a te agradecer. Sabemos que o dia mau é para todos, mas como dizem Provérbios, se no dia da angústia te tornares frouxo, a tua fé é pequena. Então, que nós venhamos estar cada vez mais firmes, crendo no Senhor, tendo uma vida íntegra, de acordo com o que o Senhor tem para nossas vidas. Aprendemos mais, Senhor, na tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse transbordo, Pai, na vida, Senhor, da nossa pastora, que trouxe aqui, Pai,
eu só tenho a te agradecer. Quanta edificação na nossa fé. E eu creio que todos os nossos irmãos que estão aqui receberam essa palavra e estão meditando e sabendo o quanto nós precisamos fazer uma revisão na nossa vida, sabermos como nós estamos diante do Senhor e andar conforme a tua vontade, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por esse momento de reflexão para a nossa vida, porque ainda estamos aqui nessa terra, Senhor, e como vamos viver daqui para frente. Por isso, Senhor, nós pedimos a tua ajuda, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, na nossa casa, com nossos filhos, com a nossa família. Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esse momento que nós estamos vivendo. Gratidão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Tenha um dia mais que abençoado na presença do Pai. E amanhã é a quarta estratégia. Aguardo você aqui às 7h05. Beijo, obrigada, pastora Tânia Anjos. Estamos juntos até depois do fim.